Muito bem, queridos, nós hoje vamos continuar a nossa série de estudos sobre o livro de Deuteronômio. Como vocês podem ver aí, espelhado nesse primeiro slide, nós falaremos hoje sobre Deuteronômio 4, versículos 25 até 31. E nós falaremos sobre as consequências da nossa aliança com o nosso Deus. Por isso nós cantamos tanto sobre perdão e graça, antes de começarmos a falar sobre a palavra, porque esse é um texto de juízo, de consequências dessa aliança que Israel fez com o Senhor Deus. Nós já tínhamos visto na semana passada que Deuteronômio, capítulo 4, é um capítulo que resume tudo aquilo que Moisés estava falando desde o capítulo 1. Ele fez uma revisão histórica e daí no capítulo 4 ele começa a fazer aí um discurso, um sermão, para finalizar essa primeira parte do livro, que é chamado aí de primeiro discurso de Moisés. E ele vai ensinar exatamente que essas instruções divinas que o povo recebeu lá no Monte Sinai, elas implicam numa vida de relacionamento com Deus. E esse relacionamento correto com Deus, ele é marcado por essa aliança, por esse compromisso que é feito entre Israel e Deus. E nós vimos que nesse sermão, no capítulo 4, que vai até o versículo 40, Moisés faz uma introdução, apresenta 3 pontos da sua mensagem e depois ele termina com uma conclusão. E hoje nós vamos para o terceiro ponto dessa mensagem, quando Moisés começa a falar do futuro da aliança, daquelas coisas que ainda virão. Ele falou do passado, do anúncio da aliança lá no Monte Sinai, ele falou das exigências da aliança que nós vimos no domingo passado, e agora ele vai falar então das consequências da aliança. Eu quero convidar você primeiro, então, a me acompanhar na leitura desse texto. Então, lá no capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 25, em diante, Moisés fala assim: quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra, da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obras de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia, e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus, e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Até aí a palavra do Senhor, hoje nesse terceiro ponto que Moisés está explicando. Ao começarmos a analisar essa parte do discurso de Moisés, nós vemos que Moisés começa, o seu texto com a palavrinha quando. Quando gerarem filhos e tiverem netos, ele está se referindo ao futuro de Israel.
Ele está se apresentando aqueles israelitas ali reunidos nas planícies de Moabe, e ele está falando que quando eles tiverem filhos e netos, algumas coisas vão acontecer na vida de Israel. Ele está profetizando que Israel vai se desviar do caminho de Deus. E por isso ele quer destacar as consequências futuras da escolha de Israel quando Israel se desviar de Deus. Mas Moisés não fala apenas do negativo, porque ele termina esse texto falando realmente da parte positiva. Então ele está destacando as duas consequências possíveis das escolhas futuras de Israel. Se houver obediência, Israel vai continuar a desfrutar da bênção do Senhor. Se houver a desobediência, especialmente na forma da idolatria, haverá o juízo divino. E mais ainda, ele fala nesses primeiros versículos, do 25 até o 28, ele está dizendo que se eles persistirem na idolatria, em se desviar do Senhor Deus, eles vão ser expulsos da terra. Moisés é muito claro com relação a isso. Mas nos versículos finais, ele também diz que Deus, o nosso Deus, é misericordioso e fiel às promessas. Por isso, ele proverá a restauração. Eis aí o sermão. Isso é que Moisés vai falar nesses versículos, mas eu creio que nós podemos pensar um pouquinho mais profundamente sobre o que nós podemos aprender com esse texto que Moisés está falando, o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Então eu quero primeiramente tirar desse texto uma recomendação importante de Moisés. Não se acomode. Lá no versículo 25, Moisés vai falar: quando vocês estiverem muito tempo na terra, e quando se vocês se corromperem, o tempo gera o perigo de cairmos na rotina. Nós vivemos muito no momento presente. E nós muitas vezes esquecemos que com o passar do tempo, nós podemos nos aprofundar na nossa fé, ou nós podemos cair em tentação. As duas coisas são possíveis, não importa quão espiritual você seja, você pode cair. Paulo fala lá, né? Quem está em pé, veja que não caia. Nós precisamos tomar cuidado, e Moisés está aqui exortando o tempo todo. Quantas exortações já lemos nesse capítulo 4? Por quê? Porque há o perigo de esquecer de Deus. Em outros textos posteriores, ali no capítulo 6, que estudaremos um dia, no capítulo 8, convido você depois a olhar esses dois textos, Moisés vai falar que, especialmente na fartura, nós temos que tomar muito cuidado para não esquecermos de Deus. Porque na hora da adversidade, na hora da miséria, na hora da enfermidade, na hora do luto, do sofrimento, todo mundo levanta a mão para Deus e pede misericórdia. E pede: me ajuda, Deus, faz alguma coisa. Mas quando a vida está boa, quem se lembra de Deus? A vida está boa. Por que Deus tem que ter alguma parte nisso? Você está desfrutando da bênção que é provida pelo próprio Deus, mas você se esquece de Deus. E quando nós nos esquecemos de Deus, nós nos acomodamos, nós começamos a gostar da vida boa e confortável. E não há um problema em termos uma vida boa e confortável. A Bíblia não está falando contra o conforto da vida, mas sim está falando do perigo do conforto. O problema não é você ter uma vida boa ou uma vida confortável. Você não precisa se martirizar para se sentir bem na presença de Deus. Deus quer nos abençoar com saúde, com prosperidade, mas Ele também nos chamou para uma missão. E Ele nos chamou para um relacionamento próximo com Ele. O perigo de você estar no conforto e ter uma vida boa é que você se distrai e você começa a usufruir das coisas que o conforto traz à sua vida. E você se esquece de Deus. Então, em primeiro lugar, temos que pensar bem que nós não devemos nos acomodar. Por quê? Porque o relacionamento que nós temos com Deus
não é um relacionamento que é uma gravação do passado, que seja uma fita gravada. Pelo contrário, ele deve ser uma realidade presente e vivificadora. Deve ser uma transmissão ao vivo. Compare as duas coisas. Se você teve uma grande experiência com Deus, e você tinha um celular, ou para os mais da minha época, né? Você tinha aquela câmera pequenininha que você levava aqui no ombro, era um negócio enorme, e você gravava os momentos de família, né? Ou você tirou uma foto, ou alguém gravou. Você tem um momento gravado, uma experiência linda que você teve. Talvez o seu batismo, talvez a sua profissão de fé, um momento de consagração a Deus, um momento de chamado ao ministério, um momento de envio a uma missão. Você estava nas nuvens, aquilo foi filmado e você pode continuar assistindo o resto da sua vida. Mas Deus não nos chamou para ficarmos assistindo os momentos do passado. Nós não devemos nos esquecer deles, nós não devemos deixar de glorificar a Deus por eles. Mas devemos lembrar que o relacionamento com Deus é um relacionamento vivo. É um streaming. Né? Hoje nós estamos acostumados com essa palavra, porque a gente assiste filmes, assiste seriados nos vários competidores aí que estão oferecendo material, né, mídia, que está sendo transmitida ao vivo, sendo transmitida através de um provedor e você assiste na sua casa. Você não precisa mais comprar um DVD, você não precisa mais comprar fita cassete, para aqueles que são mais antigos ainda, né? Você pode assistir online. Você pode assistir nessa transmissão ao vivo. E com Deus é a mesma coisa. Você não precisa mais apenas lembrar daqueles grandes momentos do seu passado e olhar as fotos do passado, porque você pode ter um relacionamento ao vivo com Deus. Você pode ter um relacionamento online. Deus está disponível, online. E você? Né? Você já entrou para bater um papo com Ele nessa sala virtual? Né? Você tem acessado, você tem buscado? Então nós corremos o perigo de gastarmos muito tempo com várias outras coisas e acabamos esquecendo de que precisamos manter esse relacionamento como um relacionamento vivo. E quando isso acontece, quando nós nos esquecemos, esse desvio é o que Moisés está implicando aqui, ele gera a prática daquilo que é mal aos olhos do Senhor. E isso significa provocar o nosso Deus à ira. Em geral, quando essa expressão é usada, a prática do que é mal, ela está bem associada, especialmente aqui nesse livro, com a idolatria, com buscar outros deuses, com depender de outras coisas que não sejam o nosso Deus. Mas é também uma frase que implica em você começar a ter um comportamento mau. Porque se você não tem mais esse relacionamento constante e vivo com o Senhor Deus, você vai começar a praticar coisas erradas, você vai se desviando aos pouquinhos e, consequentemente, você vai provocar Deus à ira. E o que Moisés tenta deixar muito claro nesses vários textos que nós temos lido em Deuteronômio é que não é boa coisa você provocar Deus à ira. Não é mesmo? Por quê? Porque quando a gente provoca Deus à ira, Deus responde. Deus manifesta a sua ira. E é isso que esse texto está falando depois nos versículos 26 até 28. Moisés vai descrever a disciplina que Deus vai trazer, porque Israel o provocou a ira. Então esse é o segundo conselho que recebemos desse texto, que quando entramos em disciplina, quando Deus manifesta sua ira contra o nosso pecado, porque fomos contumazes, teimosos, não quisermos largar o pecado, e Deus manifesta a sua disciplina, nós precisamos aceitar essa disciplina. Nós precisamos aceitar tudo aquilo que vem da mão do nosso Deus Todo-Poderoso, porque em todas essas coisas Ele sempre quer o nosso bem. Ele sempre quer nos levar de volta à sua presença. Então por isso nós precisamos aceitar a disciplina. E
que Moisés começa a falar agora é que essa desobediência, e eu coloquei aqui o conto mais, porque é isso que os textos nos permitem concluir, essa desobediência persistente levaria à perda dos privilégios recebidos. Às vezes, alguns crentes, alguns grupos de evangélicos, eles vivem com muito temor no coração, com medo de que se eles fizerem alguma coisa errada, um pequeno desvio no dia, eles podem até perder a salvação. E perder completamente o relacionamento com Deus. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia nos fala de um relacionamento com Deus que é perseverante, que é permanente. E mesmo nesse texto veremos que Deus continua fiel à sua aliança, continua fiel ao seu compromisso de relacionamento conosco. Mas a desobediência, quanto mais a desobediência persistente, quando você teima e você sabe que não devia fazer, mas você teima e você continua, isso vai implicar em perda dos privilégios recebidos. Porque é isso que o livro de Deuteronômio está nos ensinando. Não tem nada a ver com a salvação. A salvação é dada pela graça de Deus. Deus trouxe Israel do Egito com asas como de águia. Ele os trouxe à sua presença. Ele fala isso lá no capítulo 19, no capítulo 20 de Êxodo. Ele trouxe Israel à sua presença sem ter pedido nada, sem ter feito nenhum acordo antes. Ele só os libertou. É isso que ele faz conosco. Ele nos liberta. Ele nos traz à sua presença. Mas quando Israel chegou lá no Monte Sinai, e quando nós chegamos à presença de Deus, arrependidos, com nossos pecados lavados, como cantamos, com confessados os nossos pecados, pedindo perdão e graça a Deus, daí Deus diz, sim, agora para conviver comigo, para viver na minha presença, eu quero deixar com você algumas instruções. Porque essas instruções vão gerar em você vida abundante. É isso que nós temos falado constantemente, tocado aqui, para lembrar que as instruções de Deus nos fazem viver uma vida plena, uma vida cheia, uma vida realmente que desfruta da presença de Deus, a vida corandeo, como os reformadores chamavam, a vida na presença de Deus. E Deus tinha prometido aos patriarcas lá em Gênesis, após chamá-los, também iniciativa de Deus, Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra. Ele chamou Abraão, não foi procurar Deus, mas Deus chamou e ele fez promessas, ele fez essas promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó, e depois confirmou várias vezes ao longo do Antigo Testamento, né? É a mesma aliança que vai se formando numa promessa tripla. A promessa tripla era de terra, descendência e a bênção da presença divina. Deus chamou Abraão e disse, lá em Gênesis 12, você pode conferir, sai da tua terra, eu vou dar para você uma terra, né, que você vai habitar, vou fazer de você uma grande nação, vou dar descendência, e eu abençoarei você e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus foi colocada sobre Abraão para que ele passasse, essa bênção fosse um canal de reprodução dessa vida com Deus para todas as famílias da terra. E sabemos, Paulo explica isso no Novo Testamento, que essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Na encarnação do próprio Deus, na pessoa de Jesus, quando ele mesmo veio como descendente de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Mas aqui Moisés está falando o contrário. Isso é muito bonito, nós não estamos hoje estudando Gênesis 12. Estude lá Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, a vida toda de Abraão, todas as promessas que Deus fez. Mas aqui, ao contrário, Moisés está falando no versículo 26, ele diz que
toma céu e terra por testemunhas, vocês serão imediatamente eliminados da terra. Eles não tinham nem conquistado a terra ainda. A terra era prometida, seria entregue para eles, era o presente de Deus, era o cumprimento da promessa de Deus, que se cumpre lá nos livros de Josué para frente. Não tinha se cumprido ainda, eles estão na borda de fora da terra prometida, e Moisés está falando, olha, essa terra aí que vocês estão vendo, que vocês vão conquistar, que é presente de Deus, vocês vão viver lá. Mas se vocês se desviarem, se vocês se afastarem de Deus, vocês serão eliminados da terra. O que isso quer dizer para a nossa vida? O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a posse da terra é condicional. A permanência na terra é condicional. Quando Deus deu a terra para o povo de Israel, ele falou claramente, vocês ficam lá, mas se vocês errarem, vocês vão ser expulsos, como eu estou expulsando agora os cananetas, ou cananeus. Né? Da mesma maneira, Israel se desviou de Deus, Deus foi misericordioso, aguardou conversão, restauração, mandou profetas, mas chegou o momento, né, de que o cálice da ira de Deus transbordou e ele cumpriu esse juízo e dispersou o povo de Israel, que já estava dividido em Israel e Judá, nos dois reinos, e os dispersou em tempos diferentes, por meio de povos diferentes, mas ele os tirou da terra. E você vê referência ali a Gênesis 3, por quê? Porque esse é um padrão de Deus, a posse da terra, ela depende da obediência. O que aconteceu lá em Gênesis 3? Temos lá um casal bem conhecido, Adão e Eva, que tinham recebido o paraíso, o jardim do Éden, com frutas, com alimentos todos possíveis, com alegrias, com atividades, com trabalho que Deus designou de cultivar, de guardar, de nomear os animais, fazendo muitas coisas. Havia um projeto para muitos anos de vida. E nós não sabemos quanto tempo se passou desde o momento da criação até o momento da queda, mas chegou um momento em que, tentados pela serpente, Eva e Adão caíram, comeram do fruto proibido. Sabendo que era proibido, sabendo que não deviam ter feito isso, Adão e Eva pecaram, fizeram essa escolha. E o que aconteceu daí? Deus os expulsou do jardim do Éden. Porque o jardim do Éden não estava de papel passado para eles para o resto da vida. Era um aluguel, era uma locação. Eles não pagavam nada, uma locação gratuita. Né? Mas não havia direito de eles poderem dizer, não, mas Deus, mas você deu e agora não pode tirar a gente daqui. Eles foram expulsos por causa do pecado. Israel foi expulso da sua terra por causa do pecado. E nós? Deus não tem nos colocado em posições, em locais, como o irmão Fábio tinha orado, onde quer que estejamos, onde quer que Deus nos coloque. Nós estamos numa terra, nós estamos num ambiente, numa posição que recebemos pela graça de Deus, mas é uma posição condicional. Porque Deus nos abençoa, mas se nós persistimos na desobediência, Ele retira essa bênção. Deus é sério, Deus está fazendo aqui um compromisso, um contrato, uma aliança com o seu povo, e Moisés está lembrando aqui das consequências dessa aliança. Mas Moisés fala também, no versículo 27, ele diz, o Senhor os espalhará e restarão apenas alguns de vocês. Lá em Gênesis 15, Deus tinha prometido para Abraão que a descendência dele seria como areia, né? Incontável, como as estrelas.
Seria muita descendência. Abraão teria muitos filhos. Abraão não tinha ainda o seu primeiro filho, mas Abraão creu na promessa, creu naquilo que Deus ia fazer na vida dele. E Deus estabeleceu uma grande descendência para Abraão, mas agora essa bênção ela é revertida temporariamente, porque quase todo o povo de Israel desapareceu. O reino do norte, que compunha a maior parte desse povo, foi levado pelos assírios, se misturou e não voltou mais a ser um povo puro, o povo de Israel. O povo de Judá foi levado pelos babilônios e permaneceu junto lá no exílio. E aqueles que permaneceram fiéis e que se arrependeram e buscaram o Senhor, Deus trouxe de volta e eles começaram a reconstruir Jerusalém. Mas o punhado que voltou era muito diferente de todos, do tamanho numérico, da quantidade de pessoas que foram perdidas nessa descendência de Abraão. Porque Deus está falando, se houver pecado, restarão apenas alguns. Então também a nossa bênção, às vezes nós somos tão preocupados, talvez os mais jovens não tanto ainda, mas nós que já casamos e temos filhos, a gente quer ver a bênção que nós temos na nossa vida se propagar para a nossa descendência. Qual é a graça de você viver a vida toda e ter tudo só para você? E não poder compartilhar com ninguém? Então nós queremos compartilhar com a nossa descendência, nós queremos ter filhos para que nós possamos abençoá-los também. Mas para isso nós precisamos estar vivendo debaixo da obediência a Deus e vivendo na bênção de Deus, porque senão Deus também pode sustar essa bênção e pode dizer para nós que vão restar apenas alguns. E no último versículo desse trecho em que Moisés está aqui anunciando as consequências negativas da aliança, ele fala lá, versículo 28, lá vocês servirão a deuses que são obras de mãos humanas. Madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Aquela bênção da presença de Deus, por causa da desobediência, nós vimos no texto anterior que Moisés estava preocupado que eles não fizessem imagens à semelhança de qualquer criatura, porque com essas imagens eles podiam pensar que estavam ajudando a adorar o Criador, fazendo representações do Criador em imagens, e com isso adorar a Deus de uma maneira enviesada, e isso não servia. Nós vimos que Deus não quer isso. Deus quer ser adorado da maneira como Ele ensinou, em espírito e em verdade. E Moisés está falando aqui que nesse momento, se eles persistissem nessa idolatria, nessa confusão de adorar o Deus espiritual Javé, e ao mesmo tempo adorar formas físicas e imagens físicas, fosse do próprio Senhor ou fosse de outros deuses, se eles continuassem, persistissem nesse pecado, Deus os entregaria a servir outros deuses. Eles perderiam o privilégio do culto. Você sabia que cultuar a Deus é um privilégio? Você sabia que não é uma obrigação? Você tem o privilégio de estar aqui, de ter sido chamado a adorar o Deus Todo-Poderoso. E em alguns momentos da história de Israel, Deus disse para Israel, eu estou cansado do culto de vocês, eu não quero mais vocês aqui na minha presença. Coisa triste escutar isso de Deus. Quando Deus diz, eu não quero mais vocês. Por quê? Porque aquele povo estava vivendo em pecado, praticando o que era mal, desonrando o seu próximo, e chegava no momento da adoração, no momento do culto, e estava todo mundo lá louvando, com a mão levantada e adorando a Deus, todos muito espirituais. E Deus estava dizendo, leia lá em Isaías, capítulo 1, Deus está dizendo, não quero.
E Deus aqui os entrega então e diz que se vocês desobedecerem, vocês vão perder o privilégio de estarem em relacionamento comigo, de estarem vivendo na minha presença. Veja, ele não está falando aqui da perda da salvação, ele está falando do relacionamento contínuo, da vida na presença dele. É um pouco diferente, né? É ser colocado de castigo. É ser colocado ali na excomunhão, na disciplina, para que haja arrependimento, para que haja retorno à presença de Deus. Na disciplina, Deus usa esse método muito estranho. Ele entrega o crente à idolatria de deuses sem poder. É um método estranho, e Paulo vai falar lá que também que Deus usa esse método também com os incrédulos, né? Entregando-os aos desejos do seu coração. E o famoso escritor C.S. Lewis, ele fala lá no livro O Grande Divórcio, também publicado como O Grande Abismo aqui no Brasil, ele fala essa frase bem interessante. Ele diz assim: no final, existem apenas 2 tipos de pessoas. As primeiras são aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade. As outras são aquelas às quais Deus, por fim, diz: seja feita a tua vontade. Todos os que estão no inferno escolheram ir para lá. Sem essa escolha pessoal, o inferno não existiria. Talvez você não concorde com tudo que ele está afirmando, pode ser que você tenha algumas dúvidas com relação a algumas partes, mas eu acho muito interessante essa maneira como ele coloca, porque corresponde a isso que nós estamos vendo aqui nesse texto. Deus entrega aquele que é um pecador contumaz, aquele que é desobediente, e ele diz: vai, seja feliz. Você acha que você vai ser feliz batendo a cabeça na parede? Bate a cabeça na parede, até sangrar. Não é? Porque nós somos assim, nós achamos uma maneira específica de que nós vamos ser felizes se tivermos isso, ou se conseguirmos isso, ou se fizermos aquilo. E nós persistimos, e Deus está dizendo: o caminho é por aqui. Mas nós somos teimosos, e nós dizemos para Deus: não, mas eu quero ir por aqui, porque eu sei mais do que você, Deus. Eu sei o que é bom para mim, eu sinto, eu sei. E nós fazemos isso constantemente. Então, em vez de nos submetermos à vontade de Deus, à instrução de Deus, que quer produzir em nós o fruto do Santo Espírito, que quer produzir em nós a vida abundante que Jesus prometeu, que quer produzir em nós servos consagrados, que vão ser pessoas felizes, prósperas, realizadas. Em vez de tudo isso, nós queremos fazer a nossa própria vontade. Então Deus, por fim, diz: tá bom, sua vontade é ser livre de mim. A sua vontade é não ter Deus na sua vida. Muito bem, meu filho, seja feita a tua vontade, você não terá Deus na sua vida. Por isso que ele fala aqui da escolha do inferno. Deus não precisa mandar ninguém para o inferno, porque o inferno é a escolha de todos aqueles que estão dizendo para Deus: Deus, eu não quero você na minha vida. Eu quero viver uma vida sozinho, uma vida sem Deus. E Deus está dizendo: tá bom. Deus respeita essa escolha. E diz: tá bom. Você não vai gostar quando você estiver lá, mas Ele vai dizer isso. Porque Ele está respeitando. Ele usa esse método muito estranho de entregar, né, o crente à sua própria escolha. Ele certamente é sábio, né, e justo para saber quando usar e como usar esse método. Nós não fazemos isso com nossos filhos pequenos, mas talvez com os filhos maiores e adultos a gente tem que respeitar as decisões que tomam, né, para que eles decidam também como vão se posicionar. Então Moisés está em primeiro lugar aí,
falando para nós não nos acomodarmos. Em segundo lugar, ele fala que devemos aceitar essa disciplina de Deus, porque ela vai promover restauração. Mas ele depois, ali no versículo 29, ele começa a assumir um tom mais positivo, e ele começa a falar de buscarmos a Deus com todo o nosso ser, com todo o coração e com toda a alma. As adversidades e a futilidade da idolatria vão nos fazer buscar novamente o Senhor. Por que Deus entrega Israel à adoração de ídolos fúteis, ídolos vãos, ídolos que não veem, não ouvem, não falam, não cheiram? Porque isso gera uma frustração muito grande. Se Israel estava se desviando ao adorar imagens do Deus Criador, ainda assim, de uma maneira errada e enviesada, estavam procurando adorar ao Deus Criador. Mas quando eles passaram lá no exílio, nesse momento de acomodação aos povos ao seu redor, quando eles passaram a adorar aqueles outros deuses, eles perceberam que esses deuses não têm poder. Que por mais que eles clamassem, nada acontecia. Como aqueles profetas de Baal lá no Monte Carmelo, que quase se mataram para que Baal respondesse. E Elias disse, talvez ele esteja dormindo. Porque ele sabia que Baal não escutava, não tinha poder algum para responder. Mas Deus persistiu, então. Deus trouxe essas adversidades e os entregou a essa futilidade da idolatria. Por quê? Porque Deus queria promover essa restauração. De lá, diz no versículo 29, vocês buscarão o Senhor. De lá onde? Do meio dessa adversidade, do meio desse exílio, dessa dispersão, desse sofrimento, no meio da disciplina, vocês buscarão o Senhor. Porque toda disciplina bíblica, ela visa a restauração do pecador. Há essa promessa aqui em muitos outros textos. Em meio às aflições, e mesmo se você não estiver em aflições, quem busca a Deus com sinceridade, o encontrará. Essa é uma promessa das Escrituras. Por quê? Porque como nós vemos nesse nosso texto, ali no último versículo, fala lá, porque é Deus misericordioso, é Deus compassivo. A base para a nossa certeza de que quando nós buscamos a Deus, nós vamos encontrá-lo, é de que o nosso Deus é misericordioso. E diz outro texto que Deus não rejeita o coração contrito. Porque Deus se compadece, Deus olha para o nosso coração e Deus vai atender aquele pedido, vai restaurar aquela vida no momento certo, segundo a vontade dele, mas ele vai fazer. Porque esse é o nosso Deus, é o Deus misericordioso. Porque se Deus fosse nos dar a justa medida dos nossos pecados, não haveria nenhum de nós aqui. Nós todos estamos aqui pela graça, pelo perdão, pela manifestação do amor de Deus na vida de Jesus, e porque nós sabemos que Jesus pagou o preço desses pecados. Mas em alguns momentos Deus precisa trazer essa disciplina para o nosso próprio bem, para nos corrigir, para nos fazer voltar ao caminho. Então nesse momento, Moisés está aí nos exortando que devemos buscar a Deus com todo o nosso ser, todo o coração e alma. E o que significa isso? O texto lá de Levítico 26, pode ajudar lá nos versículos 40 e 41, que fala lá que buscar a presença de Deus é buscar com humildade, com contrição, com devoção. Com duas características importantes, demonstrando arrependimento e obediência. Porque muitas vezes as pessoas têm grandes emoções e choram na presença de Deus, mas o comportamento não muda.
Então o texto bíblico fala que é necessário haver arrependimento e obediência que se manifestem pela mudança de comportamento. É isso que é buscar a Deus com todo o nosso ser. E aqui nós vemos claramente que o Evangelho não foi revelado apenas no Novo Testamento por meio de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Deus tem sido revelado por Deus desde Gênesis. A restauração do ser humano sempre foi produzida por iniciativa divina. Lá em Gênesis 3, o que Adão e Eva fizeram? Eles perceberam que pecaram e se jogaram no chão e oraram e pediram perdão e disseram: Deus, tem misericórdia de mim, pecador? Não, eles se esconderam. Eles fugiram. E Deus procurou Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas ele procurou. Que nem nós procuramos as crianças que se escondem atrás da cortina, né? E ele disse: Adão, onde estás? Eu não estou vendo os teus pés aqui por baixo da moita. Né? E Adão disse: eu me escondi. Porque é isso que nós fazemos, nós nos escondemos. É Deus que vem atrás de nós, é Deus que estende esse amor, essa graça, e Ele toca na nossa vida, e Ele nos transforma. A restauração acontece pela iniciativa divina. E Moisés está falando aqui: quando estiverem em angústia, no versículo 30, quando todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, quando tudo isso que eu estou falando acontecer com vocês, vocês vão lembrar, vocês vão saber que Deus está tocando na vida de vocês, e daí vocês vão reagir ao que Deus está fazendo. Vocês vão reagir à palavra de Deus, vocês vão reagir à ação de Deus. Não é Israel que vai se levantar um dia e vai dizer: é verdade, eu pequei muito já na vida, eu quero me arrepender agora. Não. Porque Deus é que age. É o Espírito Santo que nos incomoda, que nos leva à presença de Deus. E por isso nós precisamos interceder uns pelos outros, interceder para que todas as pessoas se encontrem com Deus e sejam levadas pelo Espírito Santo até a presença de Deus. Porque os israelitas iam experimentar essa conversão quando acontecesse esse momento de aflição. E nós também precisamos nos preparar para essa conversão contínua, para essa restauração que Deus quer produzir nas nossas vidas. No último versículo aqui desse texto que analisamos, versículo 31, Moisés nos dá esse último conselho que podemos tirar desse texto: confie na graça divina. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Esse misericordioso, essa palavra é usada para o amor maternal, para o amor de uma mãe que ama tanto o seu filho, que ela tem compaixão, ela tem amor, ela tem proteção, e Deus nos trata como filhos queridos assim. E em um outro texto ele diz: ainda que a mãe abandone seu filho, eu não abandono vocês. O amor de Deus é mais do que o amor maternal. E Ele não nos abandona. E daí Moisés vai falar exatamente essas três coisas. No versículo 31, primeiro ele diz: Deus não nos abandonará. Essa palavra significa soltar a mão. Deus não solta a nossa mão. Nós tentamos o tempo todo soltar a mão de Deus e dizer: me larga, Deus, me larga. Eu sei andar sozinho. Como a criança que diz para os pais: eu sei atravessar a rua sozinho. Me larga. Mas Deus está ali, que nem os pais fazem com os filhos, né? Não, ainda não. Você precisa crescer mais um pouco, você precisa ter mais experiência, precisa aprender a olhar para um lado e para o outro. Você vai segurando a minha mão. Porque não está na hora de eu deixar você andar. Né? E como é difícil, à medida que os filhos vão crescendo, os pais deixarem eles andarem um pouco mais, cada vez um pouco mais longe, e tomarem suas próprias decisões. Porque a vontade dos pais é sempre ficar segurando a mão do filho. Sempre interferir na vida. Porque a gente quer que eles se deem bem, que eles sejam abençoados, que eles sejam felizes.
Mas com certeza, ainda que como pais nós precisamos dar esse momento, Deus nos dá esse espaço, como eu falei, Ele permite que você tome as suas decisões, mas Ele não solta completamente a mão. É isso que Moisés está dizendo, Deus não nos abandona. Ele nos entrega por um período, por causa do pecado, a essa idolatria, a essa fútil, a esse comportamento que não resulta em nada. Por quê? Porque através disso, Ele quer produzir em nós a restauração, a conversão. Então, no fundo, Ele não soltou a mão. Ele só deu um pouquinho de corda, como diz o ditado. Ele deu corda para ver até onde você ia. Mas no momento certo, Deus puxa de volta e diz, eu ainda te amo. Eu te quero na minha presença. Porque eu escolhi você para andar na minha presença. Então Deus não nos abandona. E Moisés fala, nem os destruirá. Essa é a mesma palavra que Moisés já usou 2 vezes nesse capítulo, falando de corromper. Israel se destruiu, Israel se corrompeu. Corrompeu o culto a Deus, corrompeu a sua própria prática. Mas Deus não os corrompe, Deus não os destrói. Então, embora Israel mesmo tenha tentado se corromper e se destruir, Deus provê a restauração, Deus quer reconstruir o seu povo, quer purificar a sua igreja, quer tornar a sua igreja, o seu povo, um povo santo, um povo sem mácula. E finalmente, Moisés diz também que Deus não se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Deus é fiel à aliança. Deus não se esquece dos seus compromissos. Nós nos esquecemos, e por isso que Moisés está o tempo todo aqui dizendo, não esqueça, não esqueça, não esqueça. Ele não precisa dizer isso para Deus, porque Deus não esquece. O Senhor é fiel a essa aliança firmada, embora nós, o seu povo, muitas vezes nos esqueçamos da presença de Deus, nos esqueçamos da obediência devida a Deus, do culto devido a Deus, mas Deus não se esquece de nós. Ele vem atrás. Ele nos busca, Ele nos traz a restauração. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Então, fica esse último conselho de Moisés, confie na graça divina, confie no amor soberano do nosso Deus, que pode por algum momento trazer juízo, trazer disciplina nas nossas vidas, mas a sua misericórdia, a sua graça é superabundante e sempre nos traz a restauração. Então, nesse texto, Moisés vai então nos ensinar, primeiro, as consequências negativas da quebra da aliança com o nosso Deus Javé, juízo e disciplina, aqueles que não são obedientes. Mas ele fala também que o Deus da aliança é compassivo e fiel. E por isso o nosso próprio Deus vai prover essa restauração do seu povo. É uma mensagem muito básica, muito simples, que apresenta o Evangelho de Deus, apresenta a graça de Deus, já aqui no Antigo Testamento, e por toda a Bíblia você vai escutar essa mesma mensagem. Mas Moisés teve essa felicidade de já desafiar o povo naquele momento, para compreender essas questões da graça e do juízo de Deus. Como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Em primeiro lugar, fica aí a pergunta: o que você pode fazer para não se acomodar na fé? Você tem se acomodado? Você está vivendo uma vida muito tranquila? Você está se desviando, se esquecendo de Deus? Outra pergunta: o seu relacionamento com Deus é uma fita gravada? Já está até meio embolorada? Tanto que você assistiu, já não está passando direito? Ou é transmissão ao vivo? Você tem novas experiências com Deus a cada dia, a cada semana. Não precisam ser experiências miraculosas, extraordinárias. Precisam ser experiências, precisam ser uma convivência, uma comunhão com Deus. Coisas que Deus está fazendo na sua vida a cada momento.
E com relação ao local onde Deus colocou você, a sua porção de terra recebida, você está sendo fiel naquilo que Deus chamou você a fazer nesse local? Ou você está provocando Deus a ir e querendo perder essa posição? Você está vivendo para a glória de Deus na terra que Deus emprestou para você, né? Entenda a terra aqui como a sua posição na sociedade, na igreja, na família, no trabalho. Essa é a terra que você tem para viver. O que diferencia a sua vida da vida de um incrédulo, de uma pessoa que não tem ainda passado pela experiência do amor de Deus, transformá-lo e resgatá-lo, e é uma pessoa que não conhece ainda todas essas instruções que Deus revelou na sua palavra? Dá para ver nitidamente essa diferença? Ou você se acomodou, você é meio parecido já com as outras pessoas, tão parecido que não se vê diferença na sua vida? Essa é uma pergunta complexa e profunda, se você quiser parar para analisar. Mais umas perguntinhas. Você tem consciência de que é um privilégio você adorar a Deus, como nós falamos? Comece a pensar nisso quando você vier aos cultos. Que eu tenho o privilégio, não só o privilégio, porque não somos um país em que a igreja é perseguida, que o cristianismo é perseguido. Pela graça de Deus, ainda não temos passado por isso. Isso já é um grande privilégio. Mas é o próprio privilégio de você, um pecador, que foi chamado pela graça de Deus, você ser dado o direito, o acesso a estar na presença de Deus e cantar louvores. E ouvir a palavra de Deus e viver na presença de Deus. Isso é um privilégio. Concernente àquela citação lá do C.S. Lewis, o que você prefere? Você prefere se submeter à vontade de Deus ou você quer que Deus diga para você, seja feita a tua vontade? Parece uma resposta bem fácil, né? O que o crente verdadeiro deveria responder, mas eu quero que você pense aqui no seu coração, quando você é sozinho, lá na sua casa, o que você, no fundo do seu coração, realmente quer para a sua vida, o que você tem feito dia após dia para demonstrar a escolha de um lado ou de outro. Diante das diversidades, você busca a Deus sinceramente, com arrependimento e obediência? Ou você tem um arrependimento ilusório, provisório, que dura apenas uns momentos, e você quer que tudo na vida já volte ao normal e você seja abençoado e não tenha mais nenhum problema na vida? Às vezes as adversidades, as aflições, são instrumentos de Deus para nos despertar para a sua voz. De novo, C.S. Lewis, dizia que a dor e o sofrimento são o megafone de Deus. Que às vezes a gente não está escutando, a gente não consegue escutar quando Deus fala conosco. Então Deus tem que pegar um megafone, ele tem que pegar um microfone. Ele tem que gritar. E ele grita, ele chama a nossa atenção através das adversidades. Para que nós possamos buscá-lo com sinceridade. E última pergunta de hoje. Você confia nessa graça persistente de Deus? É necessário que você entenda que Deus é que deseja que você volte para a presença dele. E se você está aqui hoje, se você está percebendo Deus trazendo pensamentos na sua vida, no seu coração, é o Espírito Santo que está falando. É o Espírito Santo que está movendo as suas ideias, os seus pensamentos, o seu coração, porque Deus é assim, Ele é gracioso, Ele quer trazer de volta, Ele é persistente, Ele não nos abandona, Ele não nos destrói, Ele não se esquece. E você tem um compromisso na presença de Deus, e se você ainda não fez esse compromisso, você está sendo convidado também a fazer esse compromisso, a aceitar essa graça, a desfrutar da graça, do perdão e da graça que nós cantamos, que são revelados por meio da vida e obra de Jesus.
são as aplicações, essas são as perguntas para nós hoje, desse texto no livro de Deuteronômio.